Bom, eu me chamo Bruno Conde, sou entusiasta e apaixonado pelo mercado financeiro. E esse canal aí é voltado a falar de mercado financeiro, os investimentos de uma forma geral. E hoje a gente vai falar de CDB. Bom, o CDB ele é um certificado de depósito bancário. Ele, obviamente, é um investimento que ele tem duas coisas. A primeira é que ele é um investimento de renda fixa, tá? E aí ele tem uma coisa chamada liquidez, que aí pode ser diária ou com prazo, né? A liquidez, a gente vai fazer um vídeo só voltado para isso, mas é como se fosse a capacidade de transformar aquilo em dinheiro. Então, um exemplo, com a liquidez diária, eu estando dentro de uma aplicação em CDB, eu consigo resgatar esse dinheiro a todo momento, eu consigo transformar esse produto de investimento em dinheiro no outro dia. Então, todo dia eu consigo transformar esse título, esse ativo em dinheiro. E um prazo fixo, eu consigo colocar em um prazo que eu não consiga resgatar em tantos momentos. Então, vamos supor, eu coloco o resgate ali daqui 1 ano, 2 anos que seja. Então, deixo um prazo mais fixado, não seria uma liquidez diária, eu não consigo transformar isso com menos liquidez. Então, quanto maior eu consigo reter esse prazo, maior eu consigo ter uma rentabilidade. Quanto maior a liquidez, aí acaba que eu não tenho tanta rentabilidade aqui. Então, um investimento em renda fixa com prazo longo, eu consigo ter maior rentabilidade, maior lucro, certo? Então é basicamente isso. E como que funciona o CDB? É você emprestando dinheiro para quem? Nada mais e nada menos que os bancos, né? Então os bancos eles têm a necessidade de fazer captação, precisam de recursos no seu caixa, e eles vão ao mercado oferecer esse certificado de depósito bancário para que ele consiga captar recursos para poder emprestar, obviamente. Então ele faz essa captação e ele usa você, que está aí do outro lado. E aí, o que ele faz? Você recebe esses juros do banco, e aí você empresta então dinheiro para o banco, seja R$ 1.000, R$ 10.000, e o banco te dá esse certificado e ele te paga uns juros, uma rentabilidade, digamos assim. E aí essa rentabilidade pode ser paga de algumas formas. Opa, eu cliquei em algum lugar errado. Então essa rentabilidade pode ser paga de forma pré-fixada, que é um valor acordado no início da aplicação, já combinado logo no início. Então hoje você compra esse CDB e aí você combina uma taxa pré-fixada, pode ser, hoje a Selic está em 14,75, pode ser 14,5. Então você recebe, quando você tiver nesse investimento, esse valor fixo. Então caso a taxa de juros venha a cair, você continua recebendo esse valor acordado no início da compra desse CDB. Tá? Isso é um conceito para todos os produtos de renda fixa. Então a gente não vai falar desse tipo de rentabilidade só para CDB, tá bom? Debentures e alguns fundos de renda fixa também funcionam nessas características de rentabilidade. Pós-fixado. Pós-fixado é totalmente oposto a uma taxa fixa. Então você vai ter aqui vai seguir um índice, um indexador que nós chamamos, né? Então pode ser tanto o CDI quanto o IPCA. Desculpa, o CDI quanto a Selic. Então, o certificado de depósito interbancário e a Selic é a taxa de juros básica. Então, isso tem uma variação, ele segue um indicador. Tem alguns investimentos de renda fixa que a gente pode colocar até o IPCA, que vai seguir a inflação, pode seguir o IGPM, enfim. Mas os mais conhecidos é CDI, que a gente ouve falar 100% do CDI, 110% do CDI é o mais conhecido e praticado pelo mercado financeiro. Então a gente já sabe o que agora é o CDB de fato. E a gente vai falar da parte do leãozinho, que é a tributação. Então os produtos de renda fixas e o CDB especificamente tem dois tipos de tributação, um é de IR e outro é de IOF. O IR ele só vai sobre o rendimento do fundo. Então se você botou R$ 1.000 num CDB e você teve um lucro de R$ 100, o seu imposto de renda só vai sobre a sua rentabilidade, sobre o seu lucro, sobre o seu ganho, que seria sobre os R$ 100. Eu não coloquei aqui, mas ele segue uma tabela regressiva, iniciando em 22,5 e aí ele vai regredindo até 15%, tá? E aí em outra ocasião a gente fala mais sobre essa rentabilidade, sobre esse prazo
de alíquota de IR, que é regressiva, tá? E aqui eu não coloquei, acabei não colocando, mas vocês podem pesquisar, depois eu mostro para vocês em outra ocasião, que ele tem essa tabelinha regressiva, você pesquisa aí no Google que você vai achar. Então, a alíquota de IR é cobrado sobre os rendimentos, e a gente tem que se atentar a outra coisa, que é essa tabela regressiva de acordo com o prazo. Então, quanto mais eu permaneço nesse investimento, menos IR eu pago. Quanto menos tempo eu fico, mais IR eu pago. Então, você vai ver que ao longo do tempo que você vai ficando nesse investimento, a sua alíquota de IR vai diminuindo. Tá? Então, o governo dá essa vantagem para estimular os investimentos. O IOF é um imposto sobre operações financeiras, que o que acontece é se você resgatar num prazo inferior a 30 dias, você sofre a cobrança do IOF no resgate, também sobre os rendimentos, mesmo formato. Então, a partir do 30º dia aí, você ainda paga o IOF. Aí, no dia 31, 32, já não paga mais IOF, então você já fica livre. Isso também é uma maneira de manter ali os investimentos num prazo mais atrativo para o banco. Então, o mercado tem esses dois tipos de tributação para o CDB. Entrar na proteção desse CDB, né? Tem uma coisa chamada no mercado financeiro que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o Fundo Garantidor de Crédito vai dar proteção para você que investe em CDB. Então, você que tem 100 mil reais no banco, 10 mil reais, se o banco vier a sofrer uma falência, alguma quebra, o fundo garantidor arca com esse prejuízo e paga você esse valor que você tem dentro do banco, aplicado em certificado de depósito bancário. E aí qual que é esse valor máximo por CPF? Seria os 250 mil por CPF. Você está garantido aí pelo FGC. Então aqui, para finalizar, a gente vai falar um pouco das vantagens. Então, assim, é um instrumento de renda fixa, né? E acaba trazendo uma certa segurança no caso do fundo garantidor de crédito. E aí a outra vantagem são as suas rentabilidades, que é superior à poupança. E você tem a questão de receber algo fixo também, né? Que é o que a gente já conversou. Tem diversas opções, tanto de prazo quanto de indexadores, que a gente já mencionou, que é o CDI, inflação ou taxa fixa. Deixa eu até corrigir aqui, que a gente faz ao vivo. E tem a facilidade de você ter acesso ao CDB em qualquer banco ou corretora, uma grande disponibilidade. Então, acho que eu consegui, de forma rápida e assertiva, aí, falar sobre o certificado de depósito bancário. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, compartilhem. Um grande abraço.